Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre um clássico da literatura. Estamos falando do Retrato de Dorian Gray, do autor Oscar Wilde. Esse autor, o Oscar Wilde, eu tenho muita admiração por ele, acho o trabalho fantástico e gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre o livro e como foi também a sua carreira. Então, para começar, o Oscar Wilde ele nasceu no ano de 1854 e ele veio a falecer em 1900. Na sua vida, ele escreveu diversos contos, poemas e peças de teatro, pelas quais ele ficou muito conhecido e ganhou bastante dinheiro na época. Porém, esse livro, O Retrato de Dorian Gray, foi o único romance de toda a sua vida. Ele escreveu apenas esse romance. Uma coisa interessante para se dizer sobre o Oscar Wilde é que na época ele fazia parte do movimento chamado esteticismo. Esse movimento ele tem a característica de ser como uma filosofia, a arte pela arte. Então ele acreditava que a arte não tinha que ser política, não tinha que ser social. Ela tinha apenas que ser bonita, tinha que alegrar, tinha que enfeitar a vida das pessoas. E não ter um viés político ou ideológico da arte. Então ele tinha essa questão aí de estar nesse movimento do esteticismo, que ficou bem conhecido na época que ele viveu. Então o Oscar Wilde, ele vai, a partir desse movimento, trazer bastante disso para a obra dele. Tanto que no prefácio do livro, que foi escrito por ele mesmo, tem uma parte bem interessante aqui que eu gostaria até de ler para vocês, que faz muito sentido nesse movimento que ele fez parte. Que aqui ele completa assim: toda arte é completamente inútil. Então, essa frase já diz muito sobre o que ele pensava e como era essa personalidade do Oscar Wilde. Uma personalidade diferente e muito admirada por mim e, creio, por muitas outras pessoas. Então vamos falar agora sobre o livro O Retrato de Dorian Gray. Como eu disse, foi o único romance da vida dele. Então, o que conta esse livro? Ele vai começar falando sobre o Dorian Gray. O Dorian Gray, ele é um jovem aristocrata da época, então ele é muito rico, mas ele é muito bonito, ele é belíssimo, ele é um deus grego, ele é muito lindo. Ele chama a atenção de todas as pessoas por onde ele passa. E todo mundo diz pra ele como ele é bonito, como ele é belo e todas as suas qualidades. E ele até que um dia conhece o Basil. O Basil é um pintor famoso da época. E o Basil, ele pede pro Dorian para fazer um retrato dele. Retrato, como ele era muito bonito, então ele queria dar um retrato de presente para todos ver a beleza do Dorian. E ele aceita. Porém, nesse dia que ele vai na casa do Basil fazer o retrato, ele conhece o Lord Harry. O Lord Harry é um personagem bastante interessante aí do livro, vai ter muitas características peculiares. E o Lord Harry meio que influencia ele numa filosofia diferente de vida. Ele vai seguir bastante o edoísmo. Então o livro ele tem uma grande pegada do edoísmo, vai falar muito sobre essa filosofia. O edoísmo, na verdade, é aquela filosofia de viver pelo prazer. Então você tem que viver pelos seus prazeres, pelos seus vícios, pelas coisas que você gosta. Então, a partir de uma coisa que você tá enjoado, já parte para outra, sempre em busca do prazer. Isso é edoísmo e é isso que o Lord Harry apresenta pro Dorian. Ele fica encantado com o Lord Harry, ele fica encantado com essa filosofia, e aí ele vai começar a agir um pouco diferente. Nesse mesmo dia, depois que o retrato fica pronto, o Basil mostra o retrato pro Harry e pro Dorian, e o Dorian ele fica encantado com a sua própria beleza. Ele também já tem uma grande característica de ser narcisista, ele é extremamente narcisista. Então ele fica apaixonado por ele mesmo. E naquele momento ele faz assim diríamos um pacto, fala umas palavras, ele faz um pacto na hora, que ele trocou a alma dele pela juventude eterna. Na hora que ele vê o quadro, ele pronuncia algumas palavras, ele troca sua alma pela juventude eterna. O que isso quer dizer? Então, a partir desse momento, todas as coisas ruins que o Dorian faz na vida dele, não vai afetar ele, e sim o quadro. Então, ele nunca vai ficar velho. Ele nunca vai ter marcas de expressões, nunca vai ter nada. Vai tudo aparecer no quadro. Então, as coisas ruins da vida dele nunca afetavam diretamente a sua persona, seu rosto, a sua face, seu corpo. Não, era no quadro. Então, essa é o ponto de partida do livro. Então, no conteúdo inteiro, no diálogo inteiro, ele vai mostrar como foi a vida do Dorian a partir desse pacto que ele fez e como isso acabou afetando a vida dele. Porque ele começou sendo uma pessoa, não diríamos boa, meio duvidosa, mas não era até admissível. Porém, no final, ele ficou com um caráter deplorável por todas as coisas que ele passou na vida dele e não tinha efeito direto na sua pele. Tem vários no livro, tem vários exemplos que ele
não vou dar spoiler, mas ele comete coisas horríveis e nele mesmo nunca aparecia essa coisa horrível. Nunca tinha marca do tempo, nunca tinha nada, ele nunca era culpado por nada. Ele sempre parecia esse deus grego inadizível. Então, o Dorian, ele passa a vida dele nessa questão. Porém, no final do livro vai ter algumas reviravoltas e a gente vai entender diretamente o conceito dele. Como eu já disse no começo, ele é um livro baseado na filosofia edoísta, é o que apresenta pelo Lord Harry, que é o personagem do Dorian. E também vai ter bastante ironia no livro, ele vai fazer muita ironia com a sociedade da época. Então, tem várias questões da filosofia no livro, que eu achei bem interessante nessa questão. E uma outra curiosidade, depois do lançamento desse livro, o Oscar Wilde ele sempre sofreu de homofobia. A vida inteira dele, depois de um tempo, ele sofreu por muita homofobia. Depois do lançamento desse livro, ainda mais, ele chegou a ser cancelado, a ser censurado por vários anos em vários países pela questão que ficava um pouco explícito aí, as pessoas acharam explícito a relação entre os personagens do livro ser homoafetiva, ter uma relação homoafetiva. E na época isso era um escândalo, e esse livro ficou barrado por vários tempos. Mas, porém, graças a Deus, agora ele tá aí pra gente ler. É um livro incrível, é espetacular. A maneira como o Oscar escreve, como ele dialoga com a gente, como ele explica essas questões, é fantástico. E é um livro que também me trouxe vários ensinamentos, essa questão aí do certo ou errado, do que a gente faz, como isso afeta a nossa vida, todos os atos têm consequências, e entre outras questões. O final do livro é perfeito, é maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que vale muito a pena a gente conhecer sobre o retrato de Dorian Gray. Esse é o livro do Oscar Wilde, como eu disse, só tem um, mas ele também tem vários outros contos e poemas, ele também tem livros de infanto-juvenil, que vale muito a pena ler também. Mas se alguém for começar percebendo a característica do Oscar Wilde, deve começar pelo retrato de Dorian Gray, uma obra-prima. Pessoal, obrigada por me acompanharem aqui no canal. Quem gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aí embaixo e se inscreve aqui, que eu volto em breve para mais reviews e mais críticas literárias. Até breve!